Gente, Shabbat Shalom, né? Primeiramente. E aí nós falamos que hoje nós iremos fazer a parte B, né? Do que ontem nós ministramos. E diante dessa que é o contexto, né? Da parte da identidade, do caráter. E o Eterno nos separa. E uma das coisas mais importantes que eu quero que fique, que você coloque na sua mente, é a disciplina. Mas antes disso, eu quero aqui, né, diante do espírito de conselho, o qual nós estamos passando uma didática de aconselhamento. Então, primeiramente, Salmos 73, o verso 24, que é o texto o qual nós hoje compartilhamos, que diz assim: Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Vocês entenderam? Guiar, gente, é um conduzir. Então, se há um guiar, há um caminho. Então, ele nos guia no seu conselho, ou seja, ele nos guia no seu propósito, no seu desígnio. Ele nos aconselha, nos avisa, ele planeja, o qual você sabe muito bem que desde fora. Shalom, Ellen. Ele delibera sobre a nossa vida esse propósito, antes mesmo da nossa fecundação. Shabbat Shalom, Selena. Então, hoje, eu quero que você entenda algo aqui. A disciplina. A disciplina, eu quero que você anote, porque ela é uma regra básica para a limpeza da nossa vida. E aqui eu vou fazer as leituras de Êxodo e nós vamos estar seguindo isso. Olha só, Êxodo capítulo 20. É uma continuação do que nós ontem falamos. Êxodo capítulo 20, do 1 ao 17. Nós falamos que os 10 mandamentos, eles adentram nesse contexto aqui. De um lado, uma tábua, e do outro lado, a outra tábua. E que precisa estar alinhada aqui. Êxodo 20 fala dos 10 mandamentos. É quando ele penetra como o caráter, como a identidade de Yeshua. E aqui você vai entender que para que nós venhamos possuir a terra prometida, o ambiente após a saída de Egito, desertos, Deus colocou desde o Sinai em disciplina, regras básicas para um condicionamento à obediência que foi perdida. Qual é perdida? Desde uma genética em que nós somos condicionados a padrões geracionais. É evidente que muitas das coisas que, antes de nós entendermos o propósito do Senhor para com a nossa vida,
psicologicamente, nós somos condicionados à mesmice, seja da nossa família. Ah, você nasceu assim, você vai morrer assim. Somos condicionados ao mesmo contexto da sociedade, em que não temos credibilidade. Então, o que o inimigo nos coloca é essa escravidão do Egito. Estão entendendo? É o condicionamento do Egito, o qual não há perspectiva de terra prometida. E para muitos que ainda buscam em muitas igrejas, o condicionamento agora é com a religiosidade. Então, há um desfase entre uma saída do Egito, em que há um encantamento que não faz com que nós venhamos furar a bolha. Então, a obediência perdida geracional até os dias de hoje, o que nos faz hoje, diante do entendimento, é que haja uma purificação dos códigos corrompidos. É o que eu acredito. Não adianta nós não entendermos isso. Nós não colocarmos na nossa mente diante do que o Senhor, a sua misericórdia e a obediência que nós temos que ter. Tudo isso por um código corrompido. E o código corrompido, geneticamente falando, ele faz com que comportamentos sejam de orfandade, seja de comportamento corrompidos, ligados a todas as iniquidades, porque foram adquiridos geracionalmente e está no nosso DNA. E aí, o que os mandamentos fazem? Os mandamentos, eles resgatam a personalidade, o caráter, a identidade do Machia. E eles fazem o que, gente? E é o que o mundo não quer que você entenda. O anticristo não quer que você entenda. Que ele vem com ordem, obediência e alinhamento. Nós vamos viver em ordem, agora céu, obediência, e aí adentramos no alinhamento. Nós agora somos reposicionados geneticamente. Shabbat Shalom, Eila. Porque antes nós estávamos com crises de identidade. Eu estava falando hoje de manhã que muitas das coisas que nós buscamos hoje, nós vamos ter no tempo do homem, em um tempo de descanso. Olha só, muitas crises de identidade, para o Senhor, tudo há um tempo. Há tempo para tudo. Nós estamos passando pelo tempo do leão. Nós vamos romper o tempo do touro. No tempo do homem, é o tempo de nós fazermos. E a estrutura agora é de um avançar para vencer as crises de identidade. No tempo do homem, sim, isso é desde os tempos iniciais. Sim, nós combatemos, nós já
fizemos essa questão do anticristo, eu acho que no inverno, e daí nós vamos entrar no contexto lá na frente da maçonaria e do sistema religioso, que são alinhados com 5 pilares lá na frente. Então, gente, o que acontece aqui? No tempo do homem, em que se alinha e se abre o grandioso portal de descanso, o Shabat em si, faz com que a crise de valores, a crise em que a nossa alma vem e sofre o ataque da crise da identidade. Por quê? O que acontece é que os nossos valores, eles ficam fora do que nós estamos tentando edificar. Nós caminhamos em ambientes errados. Nós, às vezes, seguimos outras pessoas com valores que não nos condiz. Nós lemos. E aí, o caminho, a verdade e a vida, nós achamos que nós estamos. Porém, é um caminho morno. É um meio termo. Por quê? Certas crises vêm. Nós achamos que nós estamos amadurecidos. Mas certas crises vêm. Exemplo, você tem um ministério. Ele está em picos. Está crescendo. Chega um momento que você quer romper algo a mais. E aí, quando você vai naquela bolha para romper, você decai. Você está com valores de alguém. Às vezes é um valor profano. Que não tem como você ter um valor profano edificando e querendo edificar uma vida santa. Não tem como você ter um valor sozinho para edificar um casamento. Vocês entendem? Então, não tem como você ter um valor de ser uma pessoa avarenta. Ou seja, eu sou avarento e eu quero edificar uma vida de prosperidade com Deus. Não tem como. Não bate. Como é que eu tenho o contexto ainda para tratar de tudo aquilo que é profano e eu quero edificar uma vida santa? Como é que eu vou andar só para querer edificar o meu casamento? Não tem como. Chega uma hora ou outra que tem que buscar aquele que ficou lá atrás, ou o homem ou a mulher. Não tem como. Como é que eu vou ter um ministério se eu sou uma pessoa egoísta? Não tem como. Chega uma hora ou outra que desanda, gente. Ó, o primeiro ponto, na bolha. A primeira bolha que você resolve, aqui nós podemos colocar a identidade. É a primeira bolha. Digamos que, qual é o contexto aqui? É o contexto que nós estamos. Exemplo, as libertações. Vamos. Chega um momento, gente, que a bolha vai se formando. A bolha vai se formando. E aí se fecha ciclos e mais ciclos. E aí você vai criando uma identidade. Você vai conhecendo quem é você.
Você vai entendendo até que ponto você pode avançar. Você sabe do seu ministério. Você já conhece os seus valores. Você tem uma vida de altar. Aqui, você é uma pessoa realmente verdadeira. Aqui, o seu casamento está realmente estruturado. Por quê? Casamento estruturado realmente é um escudo contra certos espíritos. Gente, entendam. Não tem como nós avançarmos até certo ponto para querer sermos libertadores se nós não concretizamos o casamento. Os dois têm que andar juntos. É complicado dizer isso. Mas, exemplo, tem pessoas que não são casados. Ela só chega até um certo ponto. O casamento, ele estrutura um novo nível. Um novo nível de quê? De avanço, de você avançar mais em algo. Lembra que o Senhor é família? Então, a identidade, os valores, o casamento, as nossas verdades, a edificação da nossa vida, o altar da nossa vida, a prosperidade que entra, é muito amplo isso. O curar, o nosso ministério começa, e aí nós vamos criando uma identidade. E aí vai fechando essa esfera. Não vai ter espaço aqui para o inimigo. Vai fechando na identidade. Epa, eu sei quem eu sou. Eu sei até onde eu posso chegar. Ah, o meu ministério é esse. Beleza. Ah, os meus dons do Espírito são esses. Eu estou criando algo. Eu estou amadurecendo. Eu estou vivenciando algo. E aí vai se certificando a minha identidade. É um processo. Vai se certificando, se certificando. E aí nós vamos nos lapidando, gente. Depois de lapidar, você vai criar aqui os valores bíblicos. Aí aqui você vai se estruturar na palavra. Lembra que Jesus realmente sabia em si? Ele passou todo o seu processo e chegou o momento dos valores bíblicos dele serem confrontados. Por quem? Pelo próprio inimigo. Após ele passar o jejum, os valores dele, porque ele já tinha a identidade dele. E aí é que o inimigo, nossa, ele já sabe o ministério dele. Ele já sabe de tudo, do propósito dele. Ele já entende. E agora? Agora? Vamos ver se realmente é o que ele quer. Verdade bíblica. Os valores bíblicos. Quando ele entende os valores, quando ele entende que o seu propósito é grandioso no Senhor, o valor de tudo aquilo que o Eterno derramou em sua identidade para o propósito, a conclusão de tudo, é onde ele entende que aqui dentro, no mais profundo núcleo, como se fosse realmente um óvulo, é onde está Yeshua. Aqui dentro. É onde você já rompeu a primeira barreira, a segunda barreira e aqui adentrou no próprio. Entenderam o processo?
E a complicação que muita gente nem rompa ao primeiro momento e já quer estar dentro de Yeshua, não é assim. Não é assim. Você não pode queimar, sabe, etapas. Você não pode. Deixa eu abrir agora 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. O verso 5. Tem que passar pelo processo. Isso mesmo, Eila. Olha só. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Ou seja, calmos, serenos de espírito, moderado, controlados. Essa é a identidade ali, ó. Revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação. Entenderam aqui? O alcance da salvação, Yeshua, mediante quem? Mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Esse texto fala sobre algo que não condiz com o que nós aqui falamos. Uma das coisas que faz com que nós não venhamos romper valores bíblicos, uma das coisas que o homem quer atravessar, romper, de maneira que não consegue chegar aqui. O homem quer romper aqui essa barreira com o anseio de conhecimento e poder. Vocês que estão aqui sabem comigo mais tempo. Quando o desejo da pessoa que está conosco é simplesmente o conhecimento e ter o poder para dominar pessoas, dá errado aqui. Dá errado aqui. Dá um game over. Porque o desejo daqui é o uso para algo e não para o propósito. O desejo de descobrir o oculto, o inimaginável, o encoberto, causa danos irreparáveis. Vocês sabiam que pode perder a memória? Vocês sabiam que existem seres que roubam a memória? Em que muitos estão em
manicômios, em ambientes como este, por conta que a sua intenção foi realmente uma intenção de serpente. Você sabia como é que a serpente trabalha? Como ela vem infectar? Olha só como ela trabalha. Vamos discernir. Olha só, eu quero que vocês entendam. Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou ler 1 João. 1 João. Vamos ler o texto. Vamos lá, 1 João, o capítulo 3, os versos 7 e 8. Olha só, eu vou até o 10, né? Vamos lá. Anota aí. 1 João, capítulo 3, dos versos 7 em diante. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina, o que, gente? Semente. Ora, eu falei para vocês aqui, semente, Yeshua. Eu tenho falado para vocês, mulheres, o Senhor, ele coloca uma semente, é Yeshua. Quando ele coloca essa semente, o verso continua dizendo, ora, esse não pode viver pecando. Quando você tem a semente, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos. Olha, quando tem a semente, há uma manifestação. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Nem aquele que não ama a seu irmão. Vamos lá. O que acontece aqui? As obras malignas. O primeiro ponto que você vai analisar é que a pessoa que está infectada, e aqui eu não estou indo para a pessoa, eu quero que vocês fiquem muito claro, que não é carne. A nossa guerra não é contra a carne, são contra principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso. Então, quando nós correlacionamos pessoas ao contexto, nós devemos ter o discernimento, entender que a pessoa pode ser boa, a intenção pode ser boa, mas o que está por detrás é um espírito. Quando essa serpente ela infecta, ela vem com o quê? Com o engano. E ela vai enganar o quê? Ela vai enganar e vai lhe desviar de quê? Do seu propósito. Engano, propósito. Você acha que está no propósito correto e tudo mais, porém, já perdeu. Já foi aprisionado. Já fechou aqui para você.
Aí, já que não bastasse ela sofrer com o engano, o outro ponto vem. Ela vem e agora a serpente delibera um outro veneno. Ela põe o veneno da inimizade. Observem bem quando a pessoa está realmente infectada e quando a pessoa não está infectada. Você vai entender. Existem pessoas que saem de propósitos e saem sem causarem inimizade. E vocês vão entender que o problema não está do ambiente que ela saiu. Não era o ambiente que estava infectado. Ela que se infectou. Mas ela acha que é o ambiente. E você vai discernir que, da mesma dinâmica que uma pessoa foi infectada e saiu de um ambiente, de uma igreja, ela vai entender que outros vão sair, mas é totalmente diferente. O outro ponto é que aqui, quando a serpente ataca, ela vai atacar onde? Nas sensações. Ela ataca agora tudo aquilo que a pessoa já abriu a alma no engano. E aqui, gente, já caiu. E qual é o outro ponto aqui que ela vai? Ela já conseguiu o ambiente das sensações. E ela vai nos pensamentos agora. Na psique. Quando atinge os pensamentos. Porque ela vai logo na cabeça. Existem as serpentes que sufocam. E o último ponto é na cabeça. O que é que está a cabeça, gente? O que é que está a cabeça? A nossa cabeça, a Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes. Então, evidentemente, no mundo espiritual, nós temos uma coroa. E quando, porventura, nós estamos buscando, desce aqui, na coroa. Só que, se a serpente está aqui, nos pensamentos, ela faz o quê? Ela faz um bloqueio. E nada do céu chega. Nada do céu chega. E é o que muitos já escreveram, aquele contexto todo de a batalha na mente. E aqui a serpente trava. Não consegue essa cabecinha aqui influir em tudo que é pleno. Por isso que tem que destronar, tem que retirar. Por isso que é um processo. Porque caso contrário, ela já subiu aqui e ela vai descer fazendo o quê? O último ponto, devorar a alma. Devorar a alma. É o último ponto. E são as prisões. Porque ela obteve níveis de acesso. Ela mapeou, escaneou os pontos de acesso. Os níveis em que a pessoa alcançou de iniquidades. Vocês estão entendendo? Exemplo. O ambiente. A pessoa conviveu em ambientes, seitas, lugares.
Aí a pessoa caminha. Eu fico assim, imaginando, chega pessoas para estar com a gente. Vocês observam que chegam pessoas, não sei se vocês já notaram. Chegam pessoas, vamos fazer pausa, não sei o quê, e ela começa a demonstrar. Ela começa a dizer: nossa, eu fui desse ambiente, eu fui daquele ambiente, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Vocês observam que quando chega a um certo nível, essa pessoa sai? São as pessoas mais difíceis de que dela se desfazer de tudo em que ela conseguiu em suas seitas, em seus ambientes, seja do que vocês sabem do que eu já estou falando. Elas chegaram a raspar a cabeça para muitas coisas. Chega na hora do queimar, elas fogem. Vocês notem isso. Pessoas que estão, exemplo, em tempos e estações. Tem uns que aparecem do nada e quando vê que o negócio aqui é pesado, eles correm. Pessoas que abriram chakras, especialmente o coronário. Pessoas que fizeram consagrações de auréola. Isso tem muito no ambiente. Muitas pessoas que fizeram pactos de sangue ou que mataram certos animais e tudo mais. Quando nós chegamos em um certo nível que ela leva a pancada para dizer assim: eu preciso me afastar disso. E o Senhor vai dizer: eu não aceito você com isso que você conquistou. Eu não aceito você com isso e isso. Eu quero te dar tudo novo. Agora, a pessoa não aceita. A pessoa não aceita. Gente, eu creio que vocês entendem isso, que vocês observam pessoas. Eu acho que eu não sozinho observo isso. Vocês também observam. No ocultismo, existem 4 ramos. Existem 4 dinâmicas. Observem bem. Nós vamos fazer isso lá na frente. Eu vou só pincelar do que é que faz com que as pessoas não avancem, com que as pessoas desistam. Pessoas que foram infectadas geracionalmente ou elas mesmas procuraram bruxarias e magias. Os seus procuraram. Ela procurou. A bruxaria e a magia, ela entra no ramo do poder. Pessoas que adentraram na adivinhação, no ramo do conhecimento oculto. Pessoas que desenvolveram e trabalharam com muita feitiçaria. Ela trabalha no ramo da manipulação e da dominação. Observem que tem muitos líderes espirituais que buscam manipular e dominar. Eles são feiticeiros religiosos. Outros que se dizem profetas e tudo mais, trabalham na adivinhação. E ainda tem o ramo das falsas religiões, que vem para sugar as massas. Estima corrompido. Observem bem. Pessoas que sofreram, estão conosco já. E nós já trabalhamos isso. Exemplo, nós trabalhamos os falsos dons lá no inverno.
Pessoas que tinham visões abertas. Vocês lembram? Viagem astral, ambiente de sonhos. Nós trabalhamos isso. Pessoas que diziam que eram profetas, mas eram só adivinhadores. Pessoas que tinham premonições. Pessoas que ainda trabalharam com levitação. Que elas mesmas diziam, né? Nós trabalhamos isso no inverno. Com pessoas que tinham questões paranormais, aquela coisa toda. Espíritos malignos. Sobre o corpo humano. E é um contexto alinhado com o anticristo. Ataque na igreja, gente. O ataque na igreja é tão descarado que tem, infelizmente, pastores inocentes que aí já coloca o espaço para aquela pessoa, ele já é o profeta, já unge a pessoa, não lapida a pessoa, gente. Já coloca a pessoa para avançar. É complicado isso. Por isso que as igrejas estão, gente, muitas delas, no engano. São manifestações de espíritos malignos sobre poderes, nós chamamos de espíritos humanos, o corpo humano aqui, a possessão e o perigo, gente, do contexto, não sei se vocês já estudaram, sobre a passividade. E coloca a mão na cabeça das pessoas. É isso mesmo. Pastora Kelly, né? Não pode, gente. É muito crucial. A cabeça na mão das pessoas, a mão você coloca a mão na cabeça das pessoas, há uma transferência de autoridade ali. Você está transferindo. Shabbat Shalom, Daiane. Há uma transferência ali, gente. As pessoas não entendem. O que acontece é quando nós fazemos o quê? Olha só. Uma das coisas que eu quero que você entenda cadê o desenho, gente? Olha só o desenho. Quando nós entramos aqui em Yeshua, beleza. Eu me mantenho dentro dele. Ok. Quando eu consigo toda essa estrutura aqui, eu saio da mentalidade do anticristo, que está aqui fora. Lembra? E a mentalidade, ela vem com o espírito de engano, em que eu sou o meu próprio Cristo. Eu sou o dono da verdade. Eu não preciso de ninguém. E aí eu não me moldo às verdades de Cristo. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É onde nós circuncidamos o nosso coração. E aí, o Espírito da verdade, ele vai fazer o quê? Nesse núcleo aqui. Ele vai começar a eliminar corpo. Olha só, aqui parece um óvulo, né? Vai começar a eliminar as células ruins, gente.
Nem todo mundo quer isso. Nem todo mundo quer isso. Shabbat Shalom, Cristiana. Amém, pastora Daiane. Amém, amém também. Vocês estão entendendo? Mais um careca, é? Nossa, esse povo é das, sabe discernir as coisas. Deixa quieto. Careca sem ser careca. Só raspa a cabeça. Vocês sabiam que o candomblé tem uma, com todo respeito a todas essas questões aí que nós. Mas vocês sabiam que o candomblé tem uma consagração que raspa a cabeça? Que é raspar a cabeça no santo? Vocês estudaram sobre isso? Acho que não, né? Deixa quieto. E muitos são profetas, né, gente? Os que raspam a cabeça. É interessante isso, né? É interessante isso. Eu fico só observando. Vamos voltar, gente? Meia palavra basta. Vamos lá para João capítulo 3. João capítulo 3, verso 16. É um texto muito conhecido. O texto diz: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aqui, algo nos ensina que nós somos salvos e temos a vida eterna. Eila, faz o teu discernimento, querida. Eu falei que existem coisas em certos contextos que pessoas fazem isso com um propósito ruim, mas o discernimento é de cada um. Eu não aponto aqui, mas eu deixo uma interrogação. E muitas dessas pessoas são profetas. É muito estranho quando nós juntamos as coisas. Meia palavra basta. A vida eterna de João 3 é a palavra grega zoe, que tem uma referência de qualidade de vida. A vida eterna, gente, é uma qualidade de vida que Deus tem. Vocês sabiam que de forma atemporal nós adentramos nisso? A vida plena, interna, ela acontece
que nós nem entendemos. Quando a vida eterna se encontra com a salvação, e a salvação é a palavra grega sozo, e ela vem para salvar, libertar, curar e preservar de danos e nos resgatar. Olha só, quando você é salvo, você é liberto, é curado, isso aqui, de forma atemporal, e só ocorre que é tão profundo que chega no teu corpo. Você é liberto, você é curado, você é preservado de danos malignos e você é totalmente resgatado. E aí, não só o teu espírito, mas a tua alma e o teu corpo, eles recebem a qualidade de vida que Deus tem, a vida eterna. É o selo do Mashiach. Vocês estão entendendo? Então nós ficamos, já deu 1 hora, eu acho que vai dar a terceira parte nisso. Vai dar a terceira parte. Porque nós podemos falar sobre fundamento. Sabe, para finalizar, gente, é muito complicado. Diante das redes sociais, todo mundo aparece. E aí, gente, o que a serpente vem? Com encantamento. Sempre virá com encantamento. E o encantamento, ele cega os nossos olhos. Enquanto você não buscar discernimento do Espírito a cada dia, pedir ao Senhor isso. Sabe, eu peço humildemente ao Senhor isso. Discernimento do Espírito. Discernimento do Espírito. Me resgata. Enquanto você não entender, você estará simplesmente sendo uma peça fácil no quebra-cabeça de muitas pessoas que são manipuladoras, são simplesmente enganadoras, encantadoras, usados pela serpente. O que adianta, querido e querida, você obter conhecimento? O que adianta você ter? Ou, é o que eu digo sempre, o que essa pessoa ou esses livros trouxeram de prática para a tua vida? O que curaram você? Eu só quero isso. Eu não quero saber quem você segue. Eu não quero saber de quem você se alimenta. Eu só quero saber o que trouxe de real para a tua vida. Porque de conhecimento eu posso te dar centenas de livros para você ficar atolado e vão encantar você. Você vai ficar louco. Nossa, a Bíblia fala isso? Nossa. É o que mesmo essas pessoas usam. É o que essas pessoas usam para te encantar. Disso a gente conhece muito bem, gente. A gente saiu disso. No final, elas vão vir com um treinamento, um curso, uma mentoria. É só isso. E vão jogar você, vão enlaçar você. Porque isso tem técnica, gente. Técnica humana para aprisionar você. Enquanto você não entender que o seu relacionamento é com o Espírito Santo, é tão difícil tirar a gente da escravidão, gente. Porque elas sempre vão vir com restos do Egito. Vocês lembram do povo do Egito? O Senhor sempre quis tirar, mas a mente dele estava sempre
nas cebolas que eu deixei no Egito, os alfaces, as comidas do Egito. Eu queria voltar. Eu queria voltar. Cuidado com os alfaces, as cebolas. Ficamos por aqui hoje. Amém, gente? A melhor coisa que você tem que fazer, querido, a cebola faz chorar. É, mas muitos querem chorar para voltar para o Egito. É desse jeito, gente. Infelizmente, né? Então, a melhor coisa nos tempos que nós vivemos, da tua maturidade, busca a direção do Senhor, busca o Espírito Santo, gente. Busca essa direção. Para de ser levado em todo vento, em todo tipo de doutrina. Paulo revela isso. Ligado com a tua sede, vai fazer com que você perca de beber das águas que descem do trono. Essa é a melhor água. Amém? Então, que o Eterno te abençoe. Shabbat Shalom.